em 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20. Essa história é pouco conhecida ou pouco ministrada, porque ela fala de um rei de Israel, que foi um rei pior da história de Israel. Foi um vacilão. Ele é tão vacilão que ele já começou errado, casando errado. Quando você casa errado, meu filho, para você consertar isso vai ser difícil, viu? É possível, em Deus é possível, amém? Mas não casa errado, não entra nessa, né? Esse cara, esse rei, conhecido como rei Acabe, ele casou com uma mulher chamada Jeza, a famosa Jeza. E tem gente que tem coragem de apelidar alguém como Jeza. Nunca apelide alguém como Jeza, que é o pior apelido que você pode dar para alguém, é falar que ela é uma Jeza, ou que ele é Jeza. Esse homem casou mal, ele casou com uma fenícia, uma mulher assim, que não era nada adoradora do Deus vivo, e aliás ela era contrária ao Deus vivo, era uma mulher assim terrível, ela era serva de Baal, ela era anti-profetas, era uma mulher anti o povo de Deus, ela não era só aquela mulher que tinha outro Deus, mas ela era contrária ao Deus de Israel. E esse rei de Israel, não é? Ele casou com essa mulher. Eu acho que é difícil a gente ministrar alguma coisa através de Acabe, mas hoje eu quero trazer uma mensagem sobre o que aconteceu aqui na vida desse rei Acabe, amém? Uma vez nós ministramos uma palavra denominada Acabe com o espírito de Acabe. Vamos lá, 1 Reis 20, o rei Ben-Hadad, da Síria, convocou todo o seu exército e acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: isto é o que diz Ben-Hadad, isto é o que diz Ben-Hadad. Olha o que esse inimigo do povo de Deus estava dizendo. Deixa eu contextualizar para você bem rápido. Acabe, apesar de ser um péssimo rei, ele era o rei de Israel. Ele foi chamado e ungido por Deus para essa missão. Se você ler em 1 Reis capítulo 16, fala que ele foi o pior rei, desastroso rei de Israel. Mas aqui, Deus, ele está do lado do seu povo. E o inimigo se levanta. A terra de Israel estava vivendo um tempo de muita falta, de muita fome. Havia algo pior que uma pandemia, uma crise, uma tempestade espiritual, emocional, física, econômica, política. Era uma crise total. Israel estava passando um tempo de muita pressão. E é claro, nos momentos de pressão, seus líderes são cobrados. E Acabe estava sob pressão. E agora, o inimigo aproveita disso. O rei Ben-Hadad lidera uma guerra contra Israel. Ele junta mais 32 inimigos de Israel para lutar contra ele. Preste atenção. Às vezes, quando o inimigo se levanta contra a sua vida, você pode ter cuidado para não menosprezá-lo, porque às vezes a Bíblia é muito clara. Ela fala: resistir ao diabo e ele fugirá não é fugir do diabo e ele vai fugir de vós, é resistir, é enfrentar, amém? E é incrível, porque às vezes quando você olha um inimigo, o inimigo está querendo te atacar de alguma forma, e você às vezes só consegue enxergar um inimigo, e às vezes a gente menospreza, mas na verdade tinham 32 inimigos com ele. E ele manda um recado para Acabe e para o povo de Israel. Ele fala o seguinte: a sua prata e o seu ouro são meus. Olha o inimigo aí. E o melhor das suas esposas, das suas mulheres, dos seus filhos também. Olha o ataque do inimigo, sempre sobre as nossas posses, sempre sobre a nossa família. Por isso que nos dias de hoje, eu e você, cristãos verdadeiros, nós temos que batalhar e lutar pela família.
Olha o inimigo aí, gente, está querendo a família, suas melhores mulheres. E o rei respondeu, Acabe, que seja conforme você diz. Olha o que o rei Acabe disse, o vacilão. Ele faz um acordo com o inimigo, ele fala, que seja assim, pode levar todo o ouro que eu conquistei, que a minha história construiu, a história do meu povo, pode levar as mulheres. Aliás, ele não levou as mulheres, ele queria levar as melhores mulheres, só sobraram as feias, só sobraram as fofoqueiras, só sobraram as mulheres complicadas, entendeu? Ô gente, estou falando sério, ele levou as melhores mulheres, é ou não é? Quem são as melhores mulheres? São as mulheres íntegras, as mulheres que se cuidam, as mulheres que honram seus maridos, as mulheres que estão sempre cuidando da sua língua para não, né? Então, essas mulheres que ele queria levar. As fofoqueiras podem ficar aí, Acabe. As mal cuidadas podem ficar aí, porque não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. Pode ficar aí. Calma, gente, não escandaliza não. Graças a Deus não estou falando de ninguém aqui, porque aqui as mulheres são bonitas demais. A nossa igreja é alto nível, mulheres bem cuidadas, abençoadas, eita glória. E você que é casada, presta atenção, porque a Bíblia diz que a mulher é a coroa do seu marido. Oh meu Deus, como está a sua coroa? Quer dizer, ou a coroinha. Vamos voltar à história, senão eu empolgo antes de começar a mensagem. Então, o rei Acabe disse, seja conforme você quer, pode levar, é tudo seu. O rei Acabe faz um acordo com aquele inimigo, ele entrega de mão beijada. Eu não sei, mas daqui a pouco eu vou mostrar para você. Pode ser que ele falou assim, porque tem gente que pensa assim, deixa eu deixar o inimigo levar isso, pelo menos ele não me incomoda mais. Está amarrado. Mas tem gente que às vezes pensa assim, não, deixa eu negociar pelo menos isso. É igual na política. Outro dia eu estava conversando com um desses amigos nossos políticos, nós temos amigos deputados, vereadores, e eles estão falando eles falam assim, na política é o seguinte, tem hora que você tem que ceder uma coisa para conseguir outra. Tem gente que pensa que com o inimigo é assim, não, deixa eu ceder um pouquinho aqui, para depois ele me deixar em paz. Isso é uma ilusão, porque quando nós fazemos acordos com o inimigo, na verdade nós nos tornamos mais parecidos com ele. Quando nós fazemos acordos com o inimigo, na verdade nós nos tornamos amigos dele, nem que seja temporariamente. Quando a gente faz acordos com o inimigo, na verdade nós estamos nos aproximando dele. É uma ilusão achar que acordos com o inimigo vão nos trazer, vão deixá-lo mais longe de nós. Mas às vezes a gente não pensa nisso. Então agora Ben-Hadad viu que ele fez um acordo, e olha o que Ben-Hadad diz. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram, assim diz Ben-Hadad, mandei tomar sua prata, seu ouro, suas mulheres, seus filhos, mas amanhã, ou seja, hoje eu estou pedindo isso, hoje você cedeu isso, mas amanhã, a esta hora, eu enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio, as casas dos seus oficiais, e eles me trarão o quê? O que está escrito aí? Eles me trarão tudo o que você considera de valor. Você está entendendo? Quando nós fazemos um acordo com o inimigo hoje, amanhã ele vai querer tudo que Deus nos deu, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Não podemos aceitar acordos com o inimigo hoje, porque amanhã ele volta, bate a porta, e agora ele não somente pede, ele quer entrar, invadir. Olha o que aconteceu isso. Já que você aceitou me dar tão fácil a sua família, os seus recursos, já que você aceitou fazer um acordo comigo, agora eu quero te dizer, vai ser diferente. Hoje eu faço um acordo com você, mas amanhã eu vou invadir a sua casa, eu vou tomar os seus oficiais, eu vou tomar tudo, diga comigo, tudo que tem valor para você. Uau! Mas agora parece que a ficha cai, e Acabe, ele começa a perceber que a coisa ficou feia. Por quê? Porque ele tinha achado que um acordo seria bom, mas agora ele viu que não deu certo.
E então o rei de Israel, Acabe, convocou as autoridades, e agora sim, quando o problema agora é um problemão, quando agora ele já tinha tirado Deus do processo, agora que a história vira um problema, agora Acabe vai aos profetas, vai aos líderes, vai aos conselheiros e abre o coração. E ele fala: vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as mulheres, os filhos, a prata e o ouro, eu não lhes neguei, eu fiz um acordo com eles, mas agora ele quer tudo. Agora a ficha dele caiu, agora que ele já tinha assim, o acordo com o inimigo dele, já tinha desgraçado muita coisa, mas não tudo, agora ele cai a ficha. As autoridades e todo o povo responderam, olha como responderam as autoridades, como que elas responderam? Não lhes dê atenção, nem faça um acordo com eles, nem concorde com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros do inimigo: digam ao rei, meu senhor, teu servo fará o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender esta exigência. Ou seja, ele ainda aceitou manter o primeiro acordo, mas não agora. Eu quero te dar alguns destaques aqui rápido. Primeiro, quem é Ben-Hadad? Ben-Hadad era um rei da Síria, inimigo de Israel. Outro destaque, eu já falei, 32 reinos com ele. Geralmente quando o inimigo ganha espaço, ele vai trazer outros inimigos. A Bíblia diz que um abismo traz outros abismos. O inimigo não anda sozinho, ele pode aparecer sozinho, mas por trás dele tem mais 32 querendo atacar. E o que aconteceu aqui então? Eu já resumi essa história para vocês. Sabe o que acontece? Eu quero falar um pouco hoje sobre colocarmos Deus no processo, ao invés de colocarmos Deus apenas quando o problema está ardido. Grande parte dos problemões da nossa vida, que a gente vai até Deus, e a gente pede, a gente ora, e a gente suplica, e a gente começa a cair a ficha. Grande parte dos problemas onde a gente vai na nossa liderança, ele foi nas autoridades do povo. Grande parte dos problemões da nossa vida, eles acontecem porque quando eles eram um probleminha, a gente não considerou Deus no processo. Está comigo aí, sim ou não? Eu lembro antigamente, hoje eu melhorei nesse ponto da minha vida, mas eu lembro antigamente, que a cada 3 meses eu ia no dentista. Eu tenho uma facilidade de dar tártaros. Hoje eu vou a cada 6 meses, mas a cada 3 meses eu ia no dentista. E um dia eu fui na minha dentista, inclusive ela já esteve aqui, uma pessoa excelente, que eu gosto muito. Mas um dia eu fui na dentista, e ela falou assim comigo. Ela falou: olha, deixa eu te falar uma coisa. Você está vindo aqui a cada 3 meses com a boca cheia de tártaro. Estou confessando algo aqui, olha que gracinha, que coisa linda. Quer uma foto? Não, estou brincando. Mas você vem aqui a cada 3 meses com esse monte de tártaro, eu tenho que ficar fazendo limpeza, eu tenho que usar o aparelhinho lá, que eu esqueci o nome, ultrassom, eu tenho que às vezes fazer uma raspagem no seu dente. É horrível raspagem, porque levanta a gengiva e faz lá embaixo, o negócio é complicado. Ela falou assim: não seria melhor você usar fio dental todo dia? E na época eu falei para ela: ah não, eu tenho você. Eu não preciso usar fio dental todo dia. Quando eu lembro, eu uso. Quando eu não lembro, eu não uso. No outro dia eu não uso. Um dia ou outro eu uso. Aí daqui 3 meses eu volto aqui e você faz a limpeza para mim. Ela falou: tudo bem. Só que você vai continuar vindo aqui, você vai pagar, eu vou limpar o seu dente, mas eu quero te dar uma outra notícia: a sua gengiva está baixando, porque à medida que os tártaros vão comendo os seus negócios, sua gengiva vai baixando, e você vai perder os dentes com mais ou menos 50 anos. Eu falei: peraí, aí começou a complicar. E aí eu peguei e falei assim: então tá, eu vou tentar me policiar, isso tem muitos anos. E aí, esse dentista que eu vou já tem 15 anos. Mas aí o que aconteceu? Eu peguei e falei: Senhor Jesus. E eu comecei a perceber que, poxa, era tão mais fácil eu colocar o fio dental no processo, não era assim ou não? É tão mais fácil todo dia eu ir lá e passar o fio dental, é tão mais fácil. Por quê? E assim na nossa vida com Deus, sabe, assim na nossa vida com Deus,
E eu lembro que eu comecei a passar o fio dental, e aí ela falou, olha, agora você pode começar a vir de 6 em 6 meses, porque você está passando fio dental. Eu falei, louvado seja Deus. Sabe o que acontece na vida espiritual? É assim, ou a gente decide colocar Deus no início do processo, ou esse processo é terrível para nós, e a gente tem que ficar colocando Deus só no dia dos problemas. Sabe, nós levamos para Deus os nossos problemas, gente, isso não é errado. Deus, Ele também é solucionador de problemas. Deus é um Deus de vitória. Você pode ver que essa história termina em vitória. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que não pega o seu problema, coloca numa balança e fala, é um probleminha, então eu resolvo. É um problemão, então eu não resolvo. Ao contrário, é um probleminha, isso não é comigo, é Ele que faz. É um problemão, esse eu vou resolver. Não, Deus, Ele pode resolver qualquer problema. Deus pode resolver um problemão ou um probleminha. Mas a questão que eu quero trazer ao seu coração nesse dia é que se ao invés de levarmos a Deus o problema no fim, por que não podemos levar a Deus no início do processo? Esse é o desafio que eu tenho para você hoje, para mim, para nós. Ao invés de irmos a Deus num estágio emocional péssimo, numa crise de ansiedade, e isso não tem nada de errado, porque tem profissionais também hoje habilitados para nos ajudar, terapeutas, psicoterapeutas, tantos profissionais que podem nos ajudar, e graças a Deus por isso. Mas por que ao invés de colocarmos Deus num estágio emocional péssimo, por que não o levamos aos nossos pensamentos? Filipenses 4, acompanhe comigo, Filipenses 4, versículo 6, Filipenses 4, versículo 6 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Diz, apresente os seus pedidos a Deus quando o problema ficar roxo? Não, diz em tudo, veja o versículo 7, aí ele diz, olha só o que diz, e assim, e nesse jeito, e dessa forma, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, por que ao invés de deixar o problema crescer, não levamos o problema a Deus antes que ele cresça? Por que não treinamos o nosso pensamento, o nosso coração? Ele fala de uma mente, de um coração. Por que nós não treinamos o nosso pensamento e o nosso coração para levar a Deus no início? Não é? Porque não seria melhor Deus no processo do que Deus no problema? Não seria melhor Deus começar a batalha conosco do que Deus ter que entrar só quando nosso povo está destruído? Deus vai entrar, Deus ama entrar, porque Deus é vitorioso. A natureza, o DNA de Deus é da vitória na sua vida. Mas como seria levarmos os nossos problemas a Deus antes que eles nos causassem tão mal? Porque um problema totalmente desenvolvido, gente, é um problemão. E muitos dos problemões, como eu disse, são frutos de pequenos problemas não tratados. Muitos dos problemões são frutos de impulsividade. Eu olho para a vida de Acabe, eu não consigo enxergar aqui um rei parecido com um rei de Deus. Eu não consigo enxergar um homem de Deus. Ele era o rei, estava na função de um homem de Deus, mas não agia como um homem de Deus, porque eu não consigo ver em Acabe olha só, o inimigo chega e fala, olha, eu quero suas mulheres, as melhores mulheres, eu quero seus melhores filhos, eu quero seu ouro, sua prata. Ele não pediu bronze, os metais lá sem valor, não, ele pediu ouro, eu quero o melhor. E aí, meu Deus, eu fico até assustado. Ele em nenhum momento aqui, ele virou e falou assim, ele poderia pelo menos falar assim, espera aí um pouquinho, deixa eu ver o que Deus pensa sobre isso. Ele poderia ter falado assim, talvez, né, deixa eu pedir um conselho, deixa eu chamar os profetas. Ele poderia ter falado assim, deixa eu orar, deixa eu ir às escrituras, deixa eu entender um pouco sobre o que está acontecendo. Não, por isso não era um homem de Deus, porque homens de Deus, eles não fazem acordos com o inimigo, eles colocam Deus no processo. Amém? Mas ele não considera Deus no processo.
E um problema dos nossos dias é tirar Deus do processo. Nós tiramos Deus do processo de ansiedade. Eu não sou contra uma terapia, uma psicoterapia, não sou, mas nós não podemos tirar Deus do processo, porque o homem é corpo, alma e espírito. Não é uma loucura isso, gente? Ele não faz nada, ele só atende às exigências do inimigo. Veja, Acabe era realmente um péssimo rei. E aqui está mais um dos seus absurdos. Ele faz um acordo com o inimigo, prejudica sua família, sua nação, empobrece mais ainda aquele povo que já estava desgraçado na pobreza. Desculpa o termo. Mas quantas vezes nós fazemos um acordo com o inimigo, e lá na frente, quando a coisa aperta, quando a coisa não tem jeito mais, aí a gente pede a Deus para vir e quebrar o acordo que a gente mesmo fez. Vou repetir. Quantas vezes a gente está mal, aí a gente quebra a cara num problemão, e agora que o trem está feio, como aconteceu em Acabe, aí a gente pede a Deus, aí a gente lembra de Deus, e a gente quer que Deus venha consertar um acordo com o inimigo que a gente mesmo fez. Às vezes nós fizemos acordos com o inimigo no nosso coração. Às vezes eu concordei com algo que o inimigo disse. Eu concordei com o inimigo que os meus melhores dias já ficaram para trás. Nunca aceite isso. Eu quero dizer para você que não é um jargão, é uma verdade de Deus. Os melhores dias seus não ficaram para trás, eles estão por vir. Mas às vezes nós fizemos um acordo com o inimigo e selamos no nosso coração uma mentira dessa, que os melhores dias já ficaram para trás. Às vezes eu acordei com o inimigo que eu tinha que desistir de lutar com o Espírito Santo, eu tinha que desistir de lutar com o Espírito Santo para vencer um pecado. E às vezes eu entreguei ao inimigo uma área da minha vida que não estava com santidade, porque eu não acredito que eu vou ter santidade nessa área. Às vezes eu entreguei o inimigo, ou eu concordei com o inimigo, dizendo assim: eu estou cansado, e por isso não vou fazer nada, a não ser que eu sinta que eu devo fazer. Isso é outro engano do inimigo, porque aqui Acabe agiu pelo sentimento. O sentimento de Acabe dominou o seu coração. E sabe qual é o problema dos nossos dias? Quanto mais a gente for guiado pelos nossos sentimentos, maior será a dose de ansiedade, de agitação interior. Uma das coisas que causam mais ansiedade é quando nós somos guiados pelos sentimentos. Por isso que o texto diz, se puder pode até deixar, Efésios 4, versículo 6, diz sobre a Filipenses 4, versículo 6, onde diz exatamente sobre a ansiedade. Talvez eu fiz um acordo com o inimigo, um acordo com o inimigo na área financeira da minha vida. Eu concordei com o inimigo que eu vou ser fiel quando dá. Aliás, eu posso ser infiel quando dá, quando não dá. Eu quero ser infiel. Às vezes eu fiz um acordo com o inimigo dizendo o seguinte: olha, realmente eu sou descontrolado na área financeira, eu já tentei, eu não consigo. Eu tento fazer uma planilha, eu tento controlar as minhas finanças, e quanto mais eu controlo, mais eu estou entristecido. E a gente vai pelo sentimento, a gente vai fazendo acordos com o inimigo, ou do outro lado, a gente faz acordos com o inimigo, dizendo que a nossa vida financeira é tudo. E eu sou extremamente racional, radical e às vezes avarento naquilo que é financeiro. Às vezes nós fazemos acordos com o inimigo em áreas da nossa vida que a gente acredita que não precisa de Deus. Toda a área da nossa vida que a gente super protege Deus, que a gente super protege Deus, que Deus não pode tocar, é uma fortaleza na nossa vida. E às vezes é nessa área que a gente está fazendo um acordo com o inimigo, porque dentro de uma fortaleza, onde nós impedimos Deus de entrar, tem alguém reinando ali dentro. E se não é Deus, quem é?
Talvez, preste atenção, nós aceitamos uma concordância com o inimigo, dizendo que o nosso casamento é mais ou menos e está muito bom. Nós fizemos concessões no início do casamento. Nós fizemos concessões nos anos passados do nosso casamento. E agora a gente não colocou Deus no processo. E o problema está dentro da nossa própria aliança, dentro da nossa própria casa. Em relação à criação dos meus filhos, talvez nós deixamos, e eu estou falando isso com muito carinho para você pensar, talvez nós concordamos com o inimigo, que a educação dos nossos filhos, ela não precisa ser tão fundamentada, ela não precisa ser tão fundamentalista, ela não precisa ser tão conservadora, ela não precisa ser tão bíblica, ela não precisa ser tão assim, até porque nos dias de hoje, as coisas estão muito diferentes. Nos dias de hoje, algumas coisas nós temos que negociar. Está difícil, porque eu tento construir na vida do meu filho, mas o mundo vai destruir mesmo. Então eu não preciso construir. Deixa que os meus filhos mesmo tentem enxergar alguma coisa. Isso é um erro, porque mesmo nos dias difíceis, nós não podemos negociar com os nossos filhos com o inimigo. E se tem uma coisa muito difícil nos nossos dias, vai ser a educação dos seus filhos. Porque se você decidir que é a escola que vai educar o seu filho, deseducado ele já está. Mas se você decidir não fazer esse acordo com o inimigo, você pode educar o seu filho à maneira bíblica, à maneira de Deus. Enfim, tantos acordos nós podemos fazer. E eu quero te dizer, olha o que acontece, esse texto ele diz, olha. Aliás, deixa eu só voltar aqui no contexto, voltando à história. O contexto era de fome, de perseguição. Por isso que eu te digo, cuidado, preste atenção nesse ponto. Cuidado com os momentos de pressão e ansiedade. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos Filipenses. No final da carta ele está falando, não andeis ansiosos por coisa alguma. E deixa eu te contar, ele estava preso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, entenda? Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa, a ansiedade, ela nos leva a fazer acordos com o inimigo. Quanto maior é o nível da sua ansiedade, mais desprotegido você está, porque a alta ansiedade não combina com a alta dose de paz interior. Mais ansiedade, menos paz. Mais paz, menos ansiedade. Mais oração, menos ansiedade. Mais oração, mais paz no espírito. Mais confiança. Acabe estava sob pressão, num nível de ansiedade hard, num nível de ansiedade psiquiátrica. Acabe estava tomado de uma hiperatividade almática. Acabe estava andando para lá e para cá, mesmo que nas suas pernas não estivesse, no seu interior ele estava assim. A pressão sobre ele era grande, e é justamente nesses momentos que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Sabe, antes de fazer um acordo com o inimigo, saiba mesmo que haverão outros inimigos por trás. Nós precisamos cuidar disso. E às vezes nós não percebemos e fazemos uma aliança com a ansiedade que está no fundo do nosso coração. É isso que está nos tirando da paz. Nesse mesmo contexto de pressão, estou falando, cuidado com os momentos de pressão e de alta ansiedade, porque são nesses momentos que nós vacilamos. Você vê que foi nesse momento que Ben-Hadad fez a estratégia. O inimigo, a Bíblia diz que o inimigo está andando ao nosso redor. Isso não é para você ter medo, é um alerta só. Ele está andando ao seu redor como leão. Ele não é leão, mas como leão. E ele está querendo o quê? Nos destruir.
Por que ele fica andando ao seu redor, ao meu redor? Porque ele está esperando um momento de pressão. Se você não sabe lidar no momento de pressão, com a sua vida, com o que Deus colocou nas suas mãos, se você não sabe lidar nos momentos de pressão e ansiedade, naquilo que Deus coloca para você, é nesse momento, é no momento de pressão, é no momento que alguém manifestar ingratidão, é no momento que algum líder te pressionar alguma coisa, é no momento que você tiver com uma pressão dentro do casamento, da criação dos seus filhos, é nesse momento que o inimigo vai juntar mais alguns inimigos para fazer a proposta de acordo para você. Grande parte dos acordos da nossa vida são nos momentos de pressão. E eu estou falando de acordos com o inimigo. Sabe de uma coisa? Às vezes eu percebo que pessoas também fazem acordos com o inimigo, porque elas entram no modo de autopiedade. Deixa eu tentar explicar melhor. No momento onde as pessoas, sem perceber, elas, de forma light, mas elas, e não é light da light, mas elas se vitimizam. Eu não dou conta mesmo não. Sabe por que as pessoas às vezes entram no modo alta piedade e vitimização? Presta atenção, que isso qualquer um pode passar. Na verdade, é porque isso de certa forma alivia a pressão momentaneamente. Na verdade, a gente manda a pressão para outro dia. Quando a gente se entrega, na prática, a pressão vai embora por um pouco de tempo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quando você entra no modo autopiedade, que você fala, entreguei os pontos, realmente não dou conta disso, realmente isso não é para mim, quando você se solta, de certa forma, a pressão vai embora por alguns minutos, ou por um dia, ou por uma semana. Foi isso que aconteceu com Acabe. Ele falou, eu não aguento mais a ameaça desse inimigo, eu não aguento mais, deixa eu dar as mulheres melhores para eles, deixa eu dar alguns filhos, deixa eu dar um pouco do meu ouro e da prata, quem sabe ele vai embora e para de me pressionar. E quando o ouro chegou lá, e quando a mensagem chegou lá, de que ele tinha dado ouro, prata, imediatamente o inimigo fez o plano B, porque o inimigo não quer o seu ouro, sua prata, ele quer tudo. Na verdade ele pensou assim, mas não era verdade. Às vezes nós encontramos maneiras de fazer um ataque parar, achando que nós vencemos o inimigo, mas é uma ilusão. Não é porque um ataque parou, é que você teve a vitória completa sobre o inimigo. Poxa, pesado, hein? Esses acordos nos nossos dias, eles não são muito com cara de diabo. Os acordos nos nossos dias são entretenimentos que vão fornecer alívios temporários para nós. As pessoas estão achando que a selfie sorrindo é um acordo, mas é uma solução, mas ela é só um acordo temporário. Quantos estão entendendo? As pessoas estão achando que fugir para uma boa série do Netflix é uma vitória sobre o inimigo, mas é só um alívio temporário. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu não sou contra nada disso que eu disse, mas eu sou contra quando a gente coloca tudo nisso e achamos que isso vai resolver o problema da batalha que estamos enfrentando. Outro dia, nós estávamos diante de uma família com uma gravíssima crise com os filhos, uma grave crise, mas o pai disse para mim, agora está tudo bem, pastor, porque ontem eu levei a minha família para jantar naquele restaurante top. Eu falei, é mesmo? Não é pecado você jantar num restaurante top, mas se a sua motivação é fazer desse jantar um Deus na sua vida, é um Deus falso que o inimigo está colocando para manter a família, ou a sua vida, ou alguma coisa aprisionada. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E a família disse para mim com muita propriedade, que aquele jantar resolveu a crise familiar. Eu não sabia se eu fingia que acreditava, ou se eu jogava um balde de água fria naquela mentira da cabeça dele.
Então passou 2 dias, 3 dias. Passaram 2, 3 dias. E a crise estava de volta dentro daquela família. E na outra semana, a família viajou para um sítio, para um hotel fazenda. E tirou muitas fotos. E na segunda-feira, estava tudo bem. E ele disse: ah, que legal! Passou a crise de novo, porque nós passamos um final de semana maravilhoso no hotel fazenda. Uau! E agora eu falei: eu não posso mais fingir que eu acredito. Eu preciso jogar um balde de água fria nele. E com muito amor, eu falei para ele: cara, é muito bom termos tempo em família. E é muito bom você ter bons jantares, hotéis, fazendas com a sua casa. Mas eu quero te dizer que isso não é suficiente. Isso não é suficiente para te dar a vitória na batalha que você está. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, deixa esse versículo, por favor. Mas em tudo, com as suas orações e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Coloque Deus no processo. Não deixa Deus para o problemão, coloca Deus no processo, gente. Deixa Deus entrar na primeira batalha. Chama Deus para entrar no início. Chama Deus para entrar na sua família no início da criação dos seus filhos. Chama Deus para entrar no seu casamento no início. Chama Deus para entrar nos seus negócios hoje. Chama Deus para entrar na sua casa agora. Chama Deus para habitar na sua vida hoje. Não deixe para depois, coloque Deus no processo. Porque antes de alguma das maiores promessas de Deus sobre você acontecerem, a verdade é que alguns acordos que fizemos com o inimigo, eles vão precisar ser quebrados. Outra coisa, cuidado também com o que você ouve, aliás, com o que você acredita. Nós temos ministrado muito isso hoje, porque de fato, não é bem o que você ouve que determina o resultado, mas é o que você acredita a partir do que você ouve. Não é a voz que você ouve que determina o resultado na sua vida, mas é a voz que você acredita. Por que eu estou dizendo isso? Porque Acabe tinha profetas do lado dele. Acabe tinha conselheiros, Acabe tinha a palavra de Deus, Acabe tinha o Espírito Santo, que aliás naquela época vinha exatamente sobre os profetas, sobre os reis e sobre os sacerdotes. O povo não tinha, mas eles tinham. Acabe tinha o Espírito Santo, tinha a palavra, tinha a liderança, tinha os profetas, tinha os conselheiros, tinha tudo o que precisava. Mas Acabe decidiu ouvir a voz do inimigo. Aliás, ele decidiu acreditar na voz do inimigo. Nós não podemos acreditar na voz do inimigo, porque o inimigo, ele não vai vir com a voz dele só no final do processo, ele vai vir com a voz dele diariamente, é natural. Veja, 1 Reis 28, agora você vê que ele vai nas autoridades, quando a coisa estava fritando, quando o negócio complicou, quando o inimigo disse: não só suas mulheres, seu ouro, eu quero tudo. Agora, olha o que aconteceu, as autoridades e todo o povo responderam: não lhes dê atenção, nem concordes com a sua exigência. Então não é só porque o inimigo fala alguma coisa que eu tenho que dar crédito. Não é só porque eu ouvi um negócio que eu posso republicar. Porque às vezes sem perceber eu estou dando voz à voz do inimigo. Então antes que o inimigo te faça concordar a fazer algo, ele vai tentar fazer você acreditar. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 8:
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por súplicas, orações, apresentem os seus pedidos a Deus. Mas lá no versículo 8, agora ele fala assim, ó, tudo que for verdadeiro, tudo que for verdade, pensem nessas coisas, coloque Deus no processo. Tudo que for verdadeiro, Deus, esse plano é do Senhor, esse plano é verdadeiro, Deus, eu posso, Deus, eu quero, Deus, essa batalha é para mim. Sabe o grande segredo da vida de Davi, e por isso ele não perdia as batalhas, é que antes de entrar numa batalha, a primeira coisa que Davi fazia, ao contrário de Acabe, a primeira coisa que Davi fazia era consultar a Deus. Segunda coisa que Davi fazia, consultava os profetas, os sacerdotes. Você sabe da história. Terceira coisa que Davi fazia, manifestava ações de graças a Deus, oferecia suas ofertas, oferecia o seu coração. Por isso que ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em orações, súplicas e ações de graças, coloquem os seus pedidos a Deus, aleluia, e assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guiar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Sabe o que pisa na ansiedade desses dias? Uma vida de oração, súplica e uma vida de ações de graça. Você está aqui hoje porque você está cheio de ações de graças a Deus. O louvor já mostrou isso, a sua voz estava ecoando aqui, a sua voz estava alta, estava louvando a Deus de seu coração. Você está dizendo, eu tenho um Deus para louvar nesse dia, eu tenho um Deus para adorar, eu tenho um Deus para expressar minha vida, minha gratidão, eu tenho um Deus sobre mim, sabe, você representa isso, você expressa isso a Deus com as suas ações de graças, amém? Por exemplo, pai de família, nós precisamos, pais de família, orar continuamente pelos nossos filhos, ensinar desde pequeno, não tenha medo de ensinar o que a Bíblia diz, mesmo num mundo que está vivendo ao contrário. Os pais deveriam ter medo de não ensinar o que a Bíblia diz, porque se eu não ensino, aonde a verdade não habita, a mentira vai tomar espaço. Portanto, a sua casa é o berço do Evangelho e o lugar de formação espiritual para os seus filhos. Eu vou repetir, a sua casa é o berço do Evangelho e o lugar de formação espiritual para os seus filhos. Portanto, não entregue os seus filhos de mão abertas para o inimigo, como Acabe. O inimigo chegou, quero os seus filhos, pode levar. Não todos, só os melhores, então leva. Pai, se seus filhos não ouvirem a voz de Deus através da sua vida, do seu testemunho, se eles não ouvirem a sua voz da palavra de Deus, eles ouvirão outras vozes. Porque a criança, ela não sabe discernir sobre as vozes que ouve. Outro dia eu fiquei sabendo de um negócio. A criança era atleticana. Atleticana, gente. O Atlético ganhou ontem? Venceu, né? Que bênção, porque o Corinthians empatou. Ficou fora do 4. A criança era atleticana, pequenininha. Os pais viajaram para a praia, gente. Foram fazer uma lua de mel. Deixaram a criança na casa dos tios. Mas os tios eram cruzeirenses. Uma semana depois, quando o papai e mamãe voltou, o menino estava com a chuteira do Cruzeiro, com a camisa do Cruzeiro, e chegou e falou, 0! Mas isso não acontece com adultos. Apesar de que nos nossos dias os cruzeirenses estão usando muita camisa do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, eu não sei porquê, mas não acontece com adultos. Acontece ou não? Não acontece. Por que eu estou falando isso com muito carinho? Porque os pais precisam manifestar a sua voz, a voz das Escrituras para os seus filhos.
A criança, ela não sabe discernir as vozes que ouve. E por isso muitas vezes acreditam na voz do inimigo e fazem acordos com o inimigo no seu coração. O menino chegou em casa e perguntou para a mãe: mãe, você que escolheu, você que falou para eu ser menino? A mãe falou: não, foi Deus. Não, mãe, eu estou perguntando sério, você que escolheu o meu sexo? Não, filho, foi Deus. Ô mãe, eu vou te perguntar de novo. Mãe, quem que definiu que eu ia ser menino? Meu filho, foi Deus. Ô mãe, a professora falou que a gente vai decidir isso aos poucos. Proteja a sua casa. Proteja a sua casa. Você já viu que tem pessoas que às vezes estão tomadas de acordos com o inimigo, que a ansiedade está tão grande que elas não conseguem orar. Eu já vivi momentos da minha vida que eu não conseguia completar 20 minutos de oração. O maior inimigo da oração, para quem vai orar, para o seu tempo de oração, às vezes é a ansiedade. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu muitas vezes comigo, de eu ir orar, e minha alma está tão agitada, e aquela paz interior está tão fraquinha, está tão ruim, que eu estou orando, mas parece que eu não consigo alcançar. E aí eu vou tentando orar, eu vou orando um pouquinho mais, e parece que vai melhorando um pouquinho, mas parece que está uma luta o meu tempo de oração. Já aconteceu com alguém isso? E não consegue, parece que dá 3 minutos, mas não dá 10. Dá 10, mas não dá 3. Sabe, às vezes o acordo que fazemos com o inimigo, ele é um pouco estranho, ele é tão forte. Mas se eu trouxer Deus para os meus problemas, se eu trouxer Deus para o processo, ao invés de levar para os meus problemas, vai ser tudo diferente, amém? Olha o que diz o versículo 13, agora sim, entra alguém que precisava entrar na história, entra alguém que fez a diferença nessa história. Veja o versículo de 1 Reis 20, 13, olha o que diz aí, 1 Reis 20, 13, aí diz assim, ó, assim diz o Senhor. Agora a história muda, é o que diz o Senhor, diga comigo, isso é o que diz o Senhor, e é disso que eu preciso, amém? Você precisa do que o Senhor diz. Então eu quero te fazer uma pergunta: o que você veio fazer aqui nesse domingo hoje? O que Deus disse para você fazer. Amém? Você veio aqui para quê? Para isso. O que eu vim ouvir nesse culto? O que Deus diz. No que eu quero que minha família, que os meus filhos cresçam? No que Deus diz. De acordo com o que eu estou guiando a minha vida? De acordo com o que Deus diz. Amém? Você está entendendo ou não? Como eu quero construir a minha vida para não se abalar numa pandemia? Muitos crentes se abalaram na pandemia, se esfriaram na pandemia. Como eu quero construir minha vida para não se abalar numa tempestade? Andando no que Deus diz. O que tem poder para destruir as fortalezas da sua vida? O que Deus diz. O que tem poder para desfazer acordos que sem perceber ou percebendo nós fizemos com o inimigo? Agindo sobre o que Deus diz. Agora a história muda, porque entra aqui o que Deus diz. E sabe qual é o grande problema? Por isso que eu estou dizendo sobre ansiedade. O grande problema é que deixa eu fazer uma pergunta, talvez vai ser mais inteligente da minha parte. Quem que carrega os fardos? Quem que carrega os fardos dos acordos que eventualmente fazem com o inimigo? Nós mesmos. Amém? Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Quem se encarrega das vitórias quando nós não fazemos acordo com o inimigo? Hein? Vocês entenderam, sim ou não? Quem que se encarrega das vitórias quando nós não fazemos um acordo com o inimigo? Deus.
Agora aquela nação pequenininha, contra 33 reinos, liderado por Ben-Hadad. Agora aquela nação pequenininha, pobre, destruída, faminta, Deus levanta os jovens. A história continua, depois vocês podem meditar, mas Deus levanta os jovens, e Ele fala, mesmo com poucos jovens, vocês destruirão completamente o inimigo. E por isso o título dessa escritura, lá em 1 Reis 20 é, a vitória de Israel sobre o exército de Ben-Hadad. Quando Deus entra na história, quando Deus diz, a ansiedade vai embora, a paz que excede todo entendimento entra, habita no nosso coração, porque agora a vitória está certa pela graça de Deus. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus logo no início. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus no pensamento. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. Nós precisamos entregar no início os planos e os projetos que temos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa com vocês, a ansiedade é terrível, mas ela só vai dominando a gente, conforme os acordos que fazemos com o inimigo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, no início do processo, no meio do processo, e se precisar até no fim, no problemão, mas em tudo, com orações e súplicas e ações de graças a Deus, apresentem os seus pedidos a Deus. É um engano a gente achar que para Deus é só quando a coisa fica feia. Não. E eu quero dizer, por último, contar uma história para você rápida. O Felipe era muito doido. O Felipe é meu irmão. Eu sempre fui mais retido no que diz respeito a aventuras, mas o Felipe era muito doido. Quando o parque chegava na cidade, a gente colocava o Felipe para descer a montanha russa e para rodar o kamikaze. Se desse tudo certo, a gente ia, porque o Felipe era muito doido. Ele ainda é doido. Se eu contar para você as aventuras missionárias do Felipe, como por exemplo, uma que ele fez, que eu não posso contar aqui os detalhes, o culto é online, mas uma delas é que ele entrou com uma mala de Bíblias, num país que a Bíblia é proibida. Esse é o Felipe. Então se o seu filho é bem ousado nas aventuras, é só ajustar um pouquinho, gente, mas não corta isso dele não, porque daqui a um tempo ele vai traficar a Bíblia, e tráfico de Bíblia não é pecado, porque está levando a palavra de Deus aos confins da terra. Amém? É verdade, gente. Você escandalizou com isso? Porque quem escandaliza com isso, no dia que tiver a marca, vai dizer, eu quero a marca. Sabia? São as pessoas do politicamente correto que vão querer a marca. O que tem? É só uma marca. Bom, esse é outro assunto, mas deixa eu voltar aqui. Aí o Felipe era muito doido. E quando chegava na praia, o Felipe, mineiro de Montes Claros, ele já pegava aquela prancha de isopor assim, e ele ia para a praia, ia para o mar. E a gente morava em São Paulo, então a nossa praia era Caraguatatuba ou Guarujá. E aí ele ia para aquelas praias cheias de ondas do Guarujá, e ele ia entrando, magrelinho, 9, 10 anos de idade, ele ia com aquela prancha, e todo dia, enquanto meu pai estava armando o guarda-sol, eu já estava gritando, pai, ó o Felipe, meu pai tinha que deixar o guarda-sol lá, e sair correndo no mar, e ele ia entrando naquela água, e meu irmão sempre estava nas profundezas, e meu pai ia lá e pegava o meu irmão, e trazia para o raso, dava uma bronca, cortava um picolé, dava um castigo, né? Por exemplo, eu podia 3 picolés, ele só 2, porque ele desobedeceu, mas aí eu chupava o 3º picolé, olhando para ele assim, terrível. Irmão, né, gente? Mas deixa eu contar a história. Um dia nós chegamos na praia, e meu pai está lá no guarda-sol, e nós esquecemos do Felipe aventureiro, e meu pai no guarda-sol, e de repente, acabou o guarda-sol, colocou as cadeiras, compramos um pastel, cadê o Felipe? Toda vez que o Felipe se perdia, eu já sabia onde ele estava longe do pai, nas profundezas do mar. E eu falei, pai, o Felipe está muito longe.
Não, filho, ele deve estar por aqui. Falei, pai, o Felipe está longe. Ele falou, não, já fui na beira do mar, olhei, ele não está no mar. Falei, ele está no mar, pai. O Felipe é louco. Aí meu pai falava, eu sei que ele é louco, mas não é tão louco assim. Eu falava, pai, ele está nas profundezas. Não, eu vou achar. Aí meu pai procurava ele nos outros guarda-sóis, e procurava ele onde tinha criança, para ver se, que ele sempre colava com as crianças. Aí procurou e não achou. De repente meu pai falou, pode ser que ele foi mais louco do que das outras vezes. Filho, vamos para o mar. Aí eu fui, para o mar com meu pai. E nós fomos entrando no mar, aquelas ondas, e a onda levava a gente para o raso, e a gente voltando. De repente, quando a água está batendo aqui no fundo, o Felipe estava a uns 300 metros à frente, com aquela pranchinha de isopor, e do lado dos surfistas profissionais. E nisso meu pai começou a gritar, Felipe, porque o pai, mesmo que o filho está longe, o pai quer o filho perto. Mesmo o filho tendo não pedido a ajuda dele no processo, ele já está lá no problemão, mas o pai quer o filho perto. E meu pai gritava, Felipe! Quem conheceu o pastor Clemente sabe que o meu irmão chama Felipe, mas ele a vida inteira chamou o meu irmão de Felipe! E ele fala, Felipe! E meu irmão está lá. E aquelas ondas de 2,5 metros, fazia assim. E eu já não estava nem mais perto do meu pai, porque ele não dava pé para mim. Mas eu sei que de repente, o meu irmão viu meu pai, lá do fundo, e fez assim. Em cima daquela pranchinha de isopor, gente. E o meu pai agora está tentando avançar, mas não dava pé mais. Meu pai nadando mais ou menos. Pastor, acho que sabe nadar bem, mas, Aí foi nadando mais ou menos. E nisso um surfista foi ajudando meu pai, trouxe o meu irmão mais para perto. E aquele surfista virou e falou, eu sou o pai, eu sei a aflição que o senhor está. E ele foi lá longe, e o meu irmão veio assim, se achando. E até que meu pai pegou o meu irmão, que eu me lembro nesse dia, cortou os 3 picolés dele. Mas eu posso te dizer uma coisa, por que eu estou te contando essa história? Meu pai virou para o meu irmão e falou, filho, todo dia quando eu chego, você vai um pouquinho longe, e eu tenho que resolver o seu problema. Mas hoje, filho, você foi longe demais. E o perigo, filho, é que se você for longe demais, não que eu não possa resolver o seu problema, mas o problema é que se você for longe demais, sem mim, você pode se perder para sempre. Nós precisamos colocar Deus no processo hoje. Cuidado para você não ir longe demais com o problema. Eu posso perder a minha gengiva. Quantos estão entendendo? Sim ou não? Eu posso perder a minha gengiva se eu não passar fio dental todo dia. Ah, mas o dentista resolve algumas vezes, mas vai chegar um dia que eu vou ficar banguelo com 48 anos de idade. Nós precisamos colocar Deus no processo de educação dos nossos filhos, de criação dos nossos filhos, no processo da nossa vida hoje. Não deixe esse pecado de estimação se tornar um monstro na sua vida. Hoje é o dia de você confessá-lo a alguém maduro, pedir a Deus graça para você vencer em nome de Jesus. A Bíblia diz em Tiago 5,16 que aquele que confessa o seu pecado uns aos outros no contexto da sua liderança, ele é curado. Ah, mas eu não tenho um pecado assim. Confessa a tentação, porque quem confessa a tentação não confessa o pecado. Coloque Deus no processo hoje. Comece a orar hoje para o casamento dos seus filhos. Comece a orar hoje para que Deus dê graça para você nos próximos 10 anos. Comece a orar hoje. Tem líder que às vezes só vai orar no dia que a sua liderança dá um problema. Não, a oração é hoje, porque a ansiedade vai tomando o nosso coração à medida que a gente está distante do Pai. E o que eu quero dizer com essa última colocação é que nós temos que ter cuidado, porque se a gente for longe demais sem Deus, não que Ele não possa nos buscar, não que Deus não possa nos trazer de volta, não que Deus não possa resolver o nosso problemão, mas vai chegar uma hora que pode ser um desastre, pode ser muito difícil para mim e para você.
Por favor, eu não estou dizendo que o amor de Deus não pode te alcançar aonde quer que você esteja, mas eu estou dizendo que há uma consequência de se fazer acordos com o inimigo. Por isso Deus quer que você coloque ele no processo. Ansiedade é falta de paz interior. Quanto mais ansioso, menos paz no interior. E é falta de alguma coisa ligada a Deus no processo. E há um lugar onde você não pode ir longe demais do Pai. Não é todo lugar que você pode ir achando que você tem um paizão e que ele sempre vai resolver o seu problema. E alguns acordos com o inimigo, eles nos vão trazer problemas complicadíssimos e alguns irreparáveis. Guarde isso, todo acordo com o inimigo vai trazer perdas, vai trazer ansiedade, traz fraqueza na vida de oração e principalmente, tira a paz do nosso interior. Portanto, eu quero concluir dizendo o seguinte: por que não envolvemos Deus no nível 1 e no nível 2, ao invés de envolvermos Deus só no nível 9? Por que não envolvemos Deus hoje? Não espere um dia importante para tomar uma importante decisão. Decisões importantes são tomadas diariamente. Não espere um dia importante para tomar uma importante decisão. Decisões importantes são tomadas diariamente. A minha proposta para você e para mim também, colocar Deus no processo e ser tomado de uma paz interior que excede todo entendimento. Você pode trazer os seus problemas para Deus. Eu quero dizer isso, por favor, não estou anulando essa bênção. Você pode trazer seus problemas para Deus. Você pode trazer um problemão para Deus. Mas quem sabe não é melhor você trazer os seus pensamentos para Deus. O mais importante é colocar Deus no processo. Amém? E cuidado. Porque o inimigo, ele vai colocar uma ideia de que ele não vai te atacar mais. Faz um acordo e aí você fica livre. Faz um acordo, me dá um pedaço, o resto é seu. Isso é mentira. Veja o versículo 22. Diz assim: depois disso, olha, eles ganharam a guerra. Depois disso, o profeta foi falar ao rei: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, porque na próxima primavera, diga comigo, na próxima primavera, o rei da Síria, ou seja, o inimigo, o atacará de novo. Sim ou não? Mas isso não é para nos desanimar, porque ele diz: tenha postura. Agora você entendeu. Agora você está colocando Deus no processo. Mantenha Deus. Deixa eu mudar essa palavra para você entender. Mantenha Deus no processo. Fortaleça a sua posição em Deus hoje. Mantenha Deus no processo. Porque mesmo se o inimigo atacar de novo, ele pode atacar nas montanhas, nos vales. Ele pode mudar a estratégia. Mas se você estiver bem posicionado com Deus no processo, ele não vai te atingir para a glória de Deus. Isso está aí, eu estou na conclusão, mas eu preciso te clarear essa ideia, porque o inimigo ele vai tentar outra estratégia, mas quando você ganha postura em áreas da sua vida, que estavam acordadas com o inimigo, quando você quebra os acordos com o inimigo em áreas da sua vida, agora você venceu a batalha espiritual, você já venceu, você já está na posição de vitória, porque na próxima primavera o inimigo vai até te atacar, ele pode te atacar, mas sabe o que acontece? Mesmo que ele mude a estratégia, Deus já te deu a vitória, porque a vitória não está no momento que o projeto se encontra, a vitória está quando Deus se encontra lá. 1 Reis, versículo 20, 22, 1 Reis 20, versículo 22, 23, enquanto isso o rei da Síria dizia: sabe por que eles venceram? Eles tinham vencido porque colocaram Deus na história. Mas olha o que o inimigo falou: sabe por que eles venceram? Porque o Deus deles é um Deus das montanhas.
E é por isso que eles foram fortes para nós. Ou seja, o diabo, ele vai tentar mentir de novo. Olha, você venceu porque você estava naquele momento alto. Você venceu porque foi uma falha aqui. Não, mas agora eu vou te atacar. E agora o inimigo fala assim: eles têm um Deus que só vence nas montanhas. Só vence nas montanhas. Lembra de Jó? É assim, o inimigo vira para Deus e fala: não, o Jó está vencendo porque o Senhor está abençoando ele. Ele é um cara que só vence no alto. E é por isso que eles nos venceram. Mas agora nós vamos combatê-los nas planícies, nos vales. Veja o versículo 25. Desculpa, veja o versículo 28. O homem de Deus foi ao rei. Agora o homem de Deus vai até o rei de Israel e diz assim: como os inimigos pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregar. Quem que está falando isso? É Deus, gente. Eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Se você estiver agora com Deus no processo, não importa a posição, não importa onde você está, não importa o momento que você esteja, Deus te dará a vitória. Fique de pé no seu lugar.